E a igreja nos deu um presente. Aliás, a igreja nos deu vários presentes, né? Ao instituir o ano de São José, nós vamos ver que a igreja nos deu a possibilidade de nós ganharmos grandes bênçãos para nós e para pessoas que amamos. E aí isso tem a ver também com o Pai Nosso, né? Como isso tem a ver com o Pai Nosso, então acabou que juntou esse conjunto de misericórdias de Deus, que é a Quaresma, o Pai Nosso e São José. E aí vamos conversar um pouquinho e trabalhar um pouco sobre isso. Antes da gente começar, vamos fazer também uma oração para nos prepararmos, né? A gente já pediu o Espírito Santo, mas vamos fazer uma oração sobre nós mesmos, tá certo? Eu pediria que você fizesse a gentileza de colocar a mão nos seus ouvidos. Coloca a mão nos seus ouvidos, né? E repita comigo essa oração. Meu Senhor. Meu Senhor. E meu Deus. Senhor Deus. Eu te peço. Eu te peço. Me abençoa. Que abençoa. Abençoa os meus ouvidos. Abençoa os meus ouvidos. E o meu coração. E o meu coração. Porque eu quero ouvir a tua palavra. Porque eu quero ouvir a tua palavra. Eu não quero ouvir a palavra de um homem. Eu não quero ouvir a palavra de um homem. Eu quero ouvir a vossa palavra. Eu quero ouvir a vossa palavra. Porque só vós tem palavras de vida eterna. Porque só vós tem palavras de vida eterna. Amém. Amém. Então, com todas essas bênçãos de Deus, vamos começar. E vamos começar pelo Pai Nosso, né? Pai Nosso, Pai Nosso é chamada de uma oração perfeita, tá certo? O Pai Nosso, ele nos foi ensinado pelo próprio Jesus, né? Então, ele é a oração perfeita. Em Mateus, capítulo 6, versículo 9, ele vai responder aos discípulos e diz assim, não é isso como deveis rezar. Aí começa, Pai Nosso que estás nos céus. E aí, é importante a gente ir mergulhando no Pai Nosso aos pouquinhos, tá certo? Por exemplo, começando bem pelo começo mesmo. Pai Nosso. Né? Olha só, que coisa maravilhosa, que grande graça. Né? Porque Deus, né? Deus por natureza divina, realmente ele é Pai, né? Nós acreditamos, nós somos cristãos, nós somos católicos, nós acreditamos que Deus é uno e trino, né? É um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente tem realmente um Pai eterno, né? Melhor dizendo, existe um Pai na eternidade, sem começo e sem fim, né? É algo que vai além da nossa compreensão. Mas existe um Pai na eternidade e existe um Filho na eternidade, né? E nós temos, com esse amor do Pai e do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Então, realmente existe uma paternidade eterna, né? Na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, tem assim, ó, existe uma paternidade e uma filiação divinas na eternidade, ou seja, sem fim e sem começo, fora do tempo, né? São Paulo diz isso, fora do tempo, em uma luz inacessível, né? Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, eles existem, né? Eles são, né? Eles são, desde toda a eternidade, fora do tempo. O que quer dizer isso? É porque, assim, lembra quando Deus disse, faça-se a luz, faça-se isso. Quando Deus fez a criação, o tempo começou a existir a partir da criação. Fora disso, Deus já é. Deus sempre foi. Só que, veja bem, é o Pai eterno e o Filho eterno. Tem uma coisa muito incrível no Pai Nosso, que é o Pai Nosso, que eu queria chamar a atenção para a gente, né? Para a gente já começar percebendo essa grandeza. Porque, veja bem, Deus criou o homem, ou seja, o homem aqui, o ser humano, né? A sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Gênesis 27. Então, o homem e a mulher são originalmente criaturas de Deus. Adão e Eva eram criaturas de Deus, não eram filhos de Deus.
Existe o Pai eterno e o Filho eterno. E existe as coisas criadas e as pessoas criadas. Então, o homem e a mulher foram criados e eles vieram a esse mundo como coisas, como pessoas criadas, não filhos. Isso é interessante para a gente guardar, né? E aí vem o nosso credo, né? Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Como tem no credo niceno, né? Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Deus que criou. Mas olha só que coisa linda, né? Em um momento, na história da criação, na história da salvação, teve um momento que Maria disse assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí, o Filho Eterno se encarnou. Pessoal, isso é maravilhoso, porque, veja bem, até então, tinha o Pai Eterno, o Filho Eterno e as coisas criadas. Mas o amor de Deus é tão grande, mas é tão grande, que Deus quis ir além. Então, eles bolaram um plano maravilhoso. O Filho Eterno se torna carne, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando foi que o Verbo se fez carne? Como foi que o Verbo se fez carne? Porque o anjo anunciou a Maria e ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Nesse momento, pessoal, na encarnação do Filho, Deus, na pessoa do Filho, assume a natureza humana, tornando a natureza humana uma só coisa com a pessoa divina do Filho. E é por isso que nós, com muita alegria, a gente diz que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né? Que Jesus, ele é uma só pessoa, mas que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Quando isso aconteceu, nós ganhamos uma filiação que não tínhamos, né? Teve um papa muito, muito importante chamado São Leão Magno, né? Quem recebe o sobrenome, digamos assim, o apelido de Magno, Magno quer dizer grandioso, né? Até na história humana tem isso, né? Tem o Alexandre Magno, né? Tem pessoas que receberam esse nome, e na igreja nós temos, por exemplo, Leão Magno, que foi papa. E aí, o Papa São Leão Magno, em um momento difícil da igreja, ele tentando explicar para as pessoas essa duas naturezas de Cristo, ele disse assim, ó, que o Filho Eterno, na pessoa de Jesus, né, assumiu o que não tinha. O que é que Deus não tinha? Ele não tinha a natureza humana. Deus só tinha a natureza divina. Mas quando Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, há encarnação. Então Deus assume a humanidade sem perder o que tinha. E o que é que ele tinha? A divindade. Então São Leão Magno diz o seguinte, em Jesus, Deus assumiu a humanidade que não tinha sem perder a divindade que tinha. Só que tem um outro detalhe. Nós ganhamos uma filiação que nós não tínhamos. Por Cristo, que é o Filho encarnado, somos elevados a filhos como que adotivos, escolhidos do Pai Eterno. São Paulo tenta explicar isso dizendo assim, ó, Deus mandou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, clamando, Abba, né? Ó Paizinho, né? Abba é o Paizinho. Abba, Paizinho, né? Então, pessoal, o Pai Nosso, ele já é incrível, já é para a gente ficar contemplando o amor de Deus só pelo fato das duas primeiras palavras, Pai Nosso. A gente olha para o Pai Eterno e pode dizer com ele, junto com Jesus, Pai Nosso. E nós só podemos dizer isso junto com Jesus, porque Jesus é o Filho por excelência.
É o Filho por substância do Pai, que vem para junto de nós, assume a nossa natureza e quase que canta conosco. Pai nosso. Agora nós podemos dizer que esse Pai eterno é Pai nosso. Né? Que coisa maravilhosa. E aí, antes de fazer, tem até um texto interessante aqui, que é do nosso catecismo, tá certo? Antes de fazermos este primeiro impulso da oração do Pai Nosso, convém até purificar humildemente o coração, né, das nossas confusões desse mundo. A humildade nos faz reconhecer o seguinte, o que ensina lá Jesus, ó. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Né? Ou seja, para os pequeninos, para os humildes. Com Jesus, nós podemos agora ser filhos desse Pai eterno, mas conhecer a grandeza e as maravilhas do Pai eterno somente através do próprio Filho. Porque é o Filho que revela e só revela para quem ele quer. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita que diz assim, ó, olha só como é legal essa frase de Santo Agostinho. Aquele que ora há de desejar ver morar em si aquele a quem invoca. Então vamos explicar o que Santo Agostinho está dizendo. Quando eu começo a orar, Pai Nosso, eu que estou em oração, me dirigindo ao Pai, através do Filho, no Espírito Santo, porque é assim a oração da igreja, porque é a oração que Jesus ensinou, eu desejo que Ele venha morar em mim. Eu digo, Pai Nosso, Pai meu por Jesus, então venha a mim, né? Quanto amor, né? Quanto amor, pessoal, Deus tudo tem, Deus tudo pode, Deus tudo é. Deus não precisa de nada. Mesmo assim, ele transborda na criação e cria tudo que existe, que já existiu e que vai existir. Deus criou. Achando pouco, ele nos escolheu nessa criação para nos elevar, para nos levantar, para nos levar onde nós não podemos ir como coisas criadas, que é para a dimensão de filhos e filhas. Quanto amor. Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila, que eu me lembrei nesse momento, aí eu trouxe aqui para vocês. Ela diz assim, quando ela olha para Deus, ela vê a imensidão do amor de Deus e vê a grandeza, a majestade que é Deus, né? Ela diz o seguinte, ó, ainda se não houvesse céu, eu te amaria. E ainda se não houvesse inferno, eu te temeria. Porque tu é um amor que me toma. E tu é uma grandeza que me espanta. Então, pelo teu amor, se não houvesse céu, eu te amaria. E pela tua grandeza que me espanta, se não houvesse inferno, eu te temeria te ofender. Porque tu é grande demais, digno demais. E a gente precisa começar, com a graça do Espírito Santo derramada sobre nós começarmos a ter mais intimidade com Deus e com esse Pai. E aí a gente vai ter uns momentos até de oração para nos ajudar nisso, tá certo? Quanto amor. Vamos adiante. Né? Porque o Pai Nosso é... A gente podia passar um dia todo só no Pai Nosso, mas tem mais coisa, né? E aí o Pai Nosso, como vocês sabem, tem alguns pedidos, né? O primeiro pedido é o seguinte, santificado seja o vosso nome. Né? Nós sabemos que o mundo, assim como nós conhecemos pouco o Pai, né? Eu conheço bem pouquinho, vocês são melhores que eu, conhecem muito mais. Mas nós ainda conhecemos pouco o Pai. O mundo conhece menos ainda. Eu não amo o que eu não conheço. E eu preciso amar para querer que ele seja glorificado, que ele seja santificado. E aí nós precisamos de um dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus. E o que é o temor de Deus? O temor de Deus, ele vai nos levar a conhecer, ver a grandeza. E o temor não é ter medo.
é ter tanta admiração, tanto amor, tanto carinho, tanto reconhecimento, tanta retribuição a Deus, que me dói ofendê-lo. Mas mesmo assim, como eu sou ruim, eu acabo ofendendo. Mas me dói e eu busco não ofender mais. E eu busco reparar o que eu fiz, né? E com o temor de Deus, nós vamos ter uma oração que nos leva à descoberta do Pai, em especial na quaresma. Porque a quaresma é um tempo de derramamento de graças muito intenso e maravilhoso, né? E aí, sugiro para nós, no nosso dia a dia, fazermos a oração de São Francisco. Uma oração que São Francisco fazia, para que Deus se revele e nós possamos contemplá-lo, né? E é uma oração tão simples, a qualquer momento do dia você pode fazer. Você lembrar de Deus e dizer: meu Deus, quem és tu, Senhor? E quem sou eu? Quem és tu e quem sou eu? Quem és tu e quem sou eu? E nisso Deus se revela e me revela para mim mesmo. Para que, conhecendo Deus, à luz de Deus, eu realmente me conheço. Né? O temor de Deus nos leva a amá-lo e glorificá-lo tão profundamente que vamos ter medo de ofendê-lo. O medo não é de Deus. O medo é de ofender a Deus. E aí, quando a gente pede que o nome de Deus seja santificado, nós acabamos nos envolvendo com o próprio Deus e nos envolvendo com o seu plano de salvação. Né? São Paulo diz assim, ó: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu. Deus te escolheu em Cristo antes da criação do... Antes. Alex, Deus me ama antes de eu nascer. Deus te ama antes da criação do mundo. A criação do mundo aqui é a criação de todas as coisas. Não é só a criação do planeta Terra, não. O mundo aqui são as coisas criadas. Deus te ama desde toda a eternidade e te quer para que você seja santo, ou seja, separado. Que você não seja misturado com outras coisas. Que você seja separada. Você seja para Ele. Santa, separada, irrepreensível diante dos olhos do próprio Deus. São Cipriano de Cartago dizia assim: oramos para que essa santificação, oramos o Pai Nosso. Quando nós oramos o Pai Nosso e pedimos santificado seja o vosso nome, é para que essa santificação permaneça em nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Santo Agostinho dizia: quando eu oro, quando você e eu oramos Pai Nosso, nosso coração precisa desejar que o Pai venha para o nosso coração. Esse Pai eterno, maravilhoso, divino, amoroso, esse Pai que Jesus revelou, venha. Consequentemente, vem Jesus e o Espírito Santo. Né? E aí, como disse São Cipriano, aí nós dizemos: santificado seja o vosso nome, sejais santificado em mim, na minha vida, na tua vida, na minha luta, na tua luta, na minha casa, na tua casa. Está entendendo? Santificado, Senhor, seja o vosso nome, Pai, aqui, agora, no meio de nós. Santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E para isso a gente precisa de outro dom, que é o dom da piedade. Porque o dom da piedade nos orienta em todas as relações que nós temos com Deus. Com as pessoas, os nossos irmãos, de casa, de fora de casa, os próximos, e a criação. E nos faz ver nas coisas criadas a bondade e o amor de Deus, o plano de amor de Deus, né? E desperta uma confiança nesse Pai eterno. Isso é caridade na quaresma. Porque a caridade é o amor para com aquele que eu posso ajudar, digamos assim. E na hora que Deus me dá esse dom da piedade, eu começo a ver como Deus me ama e ama os outros. Como é que eu vou amar Deus de volta? Eu vou amar Deus de volta da maneira mais fácil. Qual é a maneira mais fácil de eu retribuir o amor de Deus? É retribuindo o amor de Deus nos meus irmãos. Quando eu amo os meus irmãos, conhecidos e desconhecidos, e nós vamos ver aqui como amá-los, daqui a pouco, eu estou amando a Deus de volta. E eu estou fazendo com que venha a nós
o vosso reino. O reino de Deus, olha que coisa linda do nosso catecismo, da nossa fé. O reino de Deus está diante de nós, está bem na minha frente. Né? Eu estou olhando para vocês, estou vendo o reino de Deus. O reino de Deus está diante de nós. Aproximou-se no Verbo encarnado. Foi anunciado durante todo o Evangelho. Já veio na morte e ressurreição de Cristo. O reino de Deus vem desde a Santa Ceia, e na Eucaristia está no meio de nós. E o reino de Deus também vai vir na glória, quando Cristo entregar tudo ao Pai, como ele mesmo disse. Mas o reino de Deus já está aqui. Né? Até para a gente guardar uma coisa que eu acho muito importante, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer na televisão, tá certo? Algo que me deixou muito triste. Né? A pessoa disse assim, não, é porque é o seguinte, Jesus, ele queria instalar no mundo o reino de Deus, mas o melhor que nós conseguimos dar para Jesus nesse mundo foi a Igreja Católica. Aí eu falei assim, eu não acreditei nisso que eu escutei. Né? Eu não acreditei nisso. Mas isso me chamou a atenção, porque isso está num engano na cabeça de algumas pessoas. Tem pessoas, sim, às vezes a gente acha que o reino de Deus neste mundo, o reino de Deus é uma coisa, a Igreja Católica é outra. Não, meus irmãos e minhas irmãs. O que é a Igreja Católica que ensina São Paulo? A Igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é o alto reino de Deus. Cristo, Jesus, é o reino de Deus em si mesmo. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. Então, o reino de Deus está nesse mundo. O reino de Deus caminha nesse mundo. O reino de Deus existe nesse mundo. Aonde? Na Igreja Católica. Agora vamos tirar outra confusão. Porque existe uma confusão que é assim. Não. Uma coisa é a Igreja Católica, outra coisa é o Alex, outra coisa é a Maria, outra coisa é a Joana, a outra coisa é o Cláudio, outra coisa é o João, outra coisa é o... Não, negativo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos os membros do corpo místico de Cristo. A carta de São Paulo aos Romanos é quase que uma formação todinha para isso. Nós somos membros do corpo místico de Cristo. Mas, Alex, a gente peca e tal, a gente vê esses escândalos aqui, escândalos lá. Né? Tem uma outra frase que eu escutei um dia desse de uma pessoa, que aí eu, como estava próximo, né, no filme da televisão, eu conversei com ela e às vezes talvez você já tenha escutado. Uma pessoa disse assim, pois é, né, porque a igreja é santa e pecadora. Eu digo, opa, não sou. Vamos com calma aí. O que foi que você disse? Que a igreja não é santa e pecadora? Eu disse, negativo. Santo e pecador sou eu. E eu sou muito pecador mesmo. Eu sou muito ruim, infelizmente. Eu reconheço aqui na frente de vocês. Santo e pecador sou eu. A igreja não, meu amigo. A igreja não, minha querida. A igreja é santa. Está no credo. Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica. No credo não diz assim, não. Creio no Espírito Santo na Santa e Pecadora Igreja Católica. Negativo. A Igreja Católica é santa. Mas, Alex, tem gente pecando. Olha se tem gente pecando. Eu peco não sei quantas vezes por dia. Acontece que, quando eu, Alex, peco, eu estou me retirando da Igreja Católica. Aí, a gente consegue entender. Vou fazer uma figura. A igreja é como se fosse um espaço puro. Quando eu me confesso, e é por isso que nós precisamos nos confessar, é um dos motivos. Quando eu me confesso e eu me purifico, eu posso estar todo dentro da igreja. Aí eu vou cometendo pecado venial. E aí eu vou saindo da igreja, como se meu braço estivesse saindo da igreja, o outro braço está saindo da igreja. Aí, de repente, eu pequei tanto, se eu cometer um pecado mortal, eu saí todo da igreja. Não tem mais nada puro em mim. Mas eu preciso me purificar e eu volto. A igreja é santa. Tá certo, pessoal? Não existe igreja santa e pecadora. A igreja católica é santa. Santa. Santo e pecador sou eu, que todo dia, infelizmente, caio e todo dia eu preciso pedir perdão. É por isso que a gente começa a missa como? Praticamente, depois do sinal da cruz, a gente começa a missa pedindo perdão. Não é não? Não é um ato penitencial? Exatamente para nos purificar dos pecados veniais. Amém? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. O reino de Deus está no meio de nós. Por quê?
porque nós fazemos parte, se a gente quiser, né? Porque não é obrigado. Nós fazemos parte do reino de Deus. Quando a gente quer que o reino de Deus vá para aquelas... eu quero que o reino de Deus vá para aquele pessoal que está sofrendo muito. Pois, meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar por eles, se eles estão longe, e, na medida do possível, fazer algo por eles, se eles estiverem perto. Porque nós somos os braços do reino de Deus. Se der tempo, eu vou fazer mais uns comentários sobre isso, né? Existem santos que viveram em tempos de epidemias e pestes, né? E epidemias como a gente está vivendo. São Camilo de Leles, São Carlos Borromeu, São José Moscati, Santa Rita de Cássia, né? Eles são exemplos do reino de Deus em movimento naquele tempo de sofrimento, como o tempo de sofrimento que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente reza, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós, venha a mim, né? Venha a Adriana, venha a Tilinha, venha a Maria Francisca, venha a todo mundo. Entendeu? Venha a você. Aí o reino de Deus veio a você. Você vai se mover à medida da sua capacidade. Ou você vai se mover espiritualmente, intercedendo por aqueles que precisam, e se for possível, você vai se mover fisicamente, ou usando um meio físico, como mandando uma ajuda por alguém para aqueles que estão precisando. Entendeu? E nesse tempo de quaresma, o venha a nós o vosso reino é muito forte. E nesse tempo de pandemia, mais ainda. Existem muitas pessoas que precisam da caridade, de uma oração minha e sua, talvez de um bom dia meu e seu, de um Deus te abençoe meu e seu, e talvez de um pouco de alimento, né? 1 quilo de comida, um pacote de macarrão meu e seu. Entendeu? E nesses movimentos, o reino de Deus vem até as pessoas que precisam. Amém? Seja feita a vossa vontade. É o terceiro pedido, né? Para isso, a gente precisa do dom do conselho, porque ele permite tomar as decisões oportunas nas horas difíceis da vida, né? Ou seja, nem sempre é fácil fazer a vontade do Pai. Lembre que até Jesus, no Horto das Oliveiras, suou sangue. E o que foi que ele disse? Paizinho de amor. Se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vossa vontade. Jesus rezou o Pai Nosso no Horto das Oliveiras. E para mim e para você, quantas vezes foi difícil? Quantas vezes foi difícil vivenciar a vontade de Deus? Seja porque você ou eu, né, você passou por uma dificuldade de saúde, financeira, emocional, com uma pessoa querida sua ou com você mesmo. Quantas vezes? Teve ou não teve um momento na sua vida que foi difícil você se entregar à vontade de Deus? Por isso nós precisamos dos dons do Espírito Santo, o dom do conselho, para nos inspirar a maneira correta de agir nessas horas. Nem sempre é fácil discernir se é oportuno falar ou calar, ficar aqui ou sair, dizer sim ou dizer não, né? E aí, é vontade do nosso Pai. Olha o que o nosso Papa São Pedro disse, né? O nosso primeiro Papa. Que todos os homens se salvem, todas as pessoas se salvem, e chegue ao conhecimento da verdade. Perdão, essa daqui foi São Paulo, né? E aí São Pedro disse, ele usa de paciência, não querendo que ninguém se perca. São Pedro complementou. Assim como ele teve muita paciência comigo, e aliás ainda tem, né? Nós, para que a vontade de Deus seja feita dentro da nossa casa, quantas vezes nós temos que ter paciência com aquele que mora, ou com aquela que mora conosco, no trabalho, na vizinhança, nas amizades, no meio da rua, no trânsito, né? Aí olha o que o próprio Jesus disse: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Mas aí, vamos conversar bem rápido aqui, como é que eu sei se eu amo ou como é que eu sei se eu sou amado? Isso aí é algo importante para a gente entender. Seguinte, toda vida que eu
ou você, toda vida que você não faz o que... Preste atenção no que eu vou dizer. Toda vida que você não faz o que você quer pelo bem ou por causa de uma outra pessoa, você está amando. Então vamos lá. Deixa eu dar um exemplo. Eu queria me encontrar com uma amiga minha. Né? Não, mas é o seguinte. Essa minha amiga, ela tem, de repente, uma fragilidade e eu me encontrar com ela pode ser perigoso por causa desse tempo de doença e tal. Eu gostaria muito de estar com as minhas amigas, com os meus amigos, mas por amor a eles, eu não estou indo. Então você deixa de fazer algo que quer pelo bem de alguém. Isso é amor. Vou dar outro exemplo. Vou pegar um exemplo bem prático. Aqui em casa tem um pacote de comida. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse pacote de comida, eu vou deixar de usar na alimentação aqui de casa e eu vou levar, ou vou pedir que alguém que está circulando, que é da minha família, leve. Se encontrar uma pessoa na rua, sei lá, carregando aqueles carrinhos de material, né, de catador de lixo, dê esse pacote de comida para essa pessoa. Eu deixei de fazer o que eu queria, que era pegar essa comida e comer, e dei para alguém que de repente eu nem conheço. Sabe qual é o nome disso? Isso é amor. Você está amando a Deus através dessa pessoa que você não conhece. Então, toda vida que você não faz o que quer por alguém, isso é amor. E toda vida que você faz o que não quer por alguém, também é amor. Deixa eu dar um exemplo. Eu acho que aqui temos várias mães e pais, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida você precisou pegar seu filho ou sua filha e porque ele acordou chorando, sentindo dor no meio da noite, e você ficou horas e horas acordado com ele, cuidando? Sim ou não? Ficou alguma vez? Aconteceu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você queria estar dormindo de noite, né, não? De madrugada? Queria. Mas você não fez o que quis. Por quê? Por amor. Então, toda vida que você... Eu não sei se vocês vão lembrar de uma frase de Jesus que diz assim: o reino dos céus sofre violência até hoje, e são os violentos que o tomam, que o recebem. Quem está falando do reino dos céus também, né? São os violentos. Mas que passagem complicada essa de Jesus. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que são essas pessoas, como você fez com seu filho e sua filha, que você fez uma violência, você deixou de fazer o que queria, que era dormir, e ficou a noite com ele ou com ela acordado. Você está tomando para si o reino de Deus. Você está amando. Ou quando você abriu mão de uma coisa que queria. Por que a gente faz jejum na quaresma? A gente faz jejum na quaresma para abrir mão das coisas. E aí vem a esmola, é consequência. Aí eu vou fazer um jejum de chocolate, porque eu vou pegar esse chocolate e dar de caridade, de esmola, para alguém que não tem. Eu vou fazer um jejum dessa fruta que eu gosto, desse alimento que eu gosto, hoje ou essa semana, que eu vou juntar e vou dar, eu vou mandar por alguém para que quem não tem o que comer receba. Então você está fazendo uma violência. O jejum é uma violência. Não é uma violência de amor, dá para entender? Você está amando, né? E essa é a grande prova que você está amando. Amém? E aí, nós amamos como Jesus amou. Porque Jesus, ele aceitou viver uma violência por amor. Quando nós aceitamos, entendemos isso, né? Porque também tem gente, infelizmente tem casos que a gente sabe, né? Que a pessoa vai murmurando, né? Ai, meu Deus, esse menino já tá chorando de novo, tem que ir lá ver o que essa criança quer. Ah, meu, esses pobres ficam aqui buzinando, batendo no vidro do meu carro, não sei o que mais lá, e tudo mais. Né? Aí não tá com muito amor não, né? Mas Deus vai fazendo assim mesmo. Mas agora entendendo que esse é o caminho do amor para estar no reino de Deus e amar Deus de volta, né? Não vamos nós murmurar, vamos sim, santificado seja o vosso nome,
por essa oportunidade de te amar, meu Deus. Meu Deus, tu me dá uma oportunidade de te amar de volta em um pacote de macarrão, em um pacote de biscoito, em 1 quilo de arroz, em uma oração por um irmão, em pegar uma roupa que eu nem uso mais, dobrar e levar para quem tem pouco. Que oportunidade de amar Deus de volta. Como Deus é bom, né? E nisso, venha a nós o vosso reino, e vai sendo feita a vontade de Deus, nessa terra, como no céu. Por quê? Porque a vontade de Deus no céu é o amor que não para de se realizar. Se você ama nessa terra, você está realizando a vontade de Deus nessa terra. Está sendo feito. Amém? Amém. Então a gente vai para o outro pedido, que é o pão nosso de cada dia. E para isso a gente precisa ter o dom da fortaleza. Por quê? Porque o dom da fortaleza nos dá fidelidade, né? Então a gente precisa ter fidelidade. Precisa ter essa fortaleza para as atividades do dia a dia, tanto para o pão material, como na nossa luta diária para receber o pão do céu, né? Nem que seja espiritualmente, agora, inclusive, principalmente, que nós vamos ter celebrações, digamos assim, somente pela televisão ou internet, como nós precisamos do dom da fortaleza para não esmorecer em casa e participar da missa diária, sim. Participar da missa do domingo, sim. Nem que seja desse jeito. E de repente dizer assim, desculpa, e de repente dizer assim, meu Deus, quem sou eu para participar desse mistério da Santa Eucaristia, da Divina Liturgia, da Santa... Quem sou eu? É muita graça vossa permitir que eu, que sou tão pouco, sou tão miserável, participe, ainda que seja pela televisão, ainda que seja pela internet. Meu Deus, muito obrigado. E me dai a graça de uma boa comunhão espiritual. Como é bela a confiança dos filhos que tudo esperam do Pai, ensina o nosso catecismo. O Pai que nos dá a vida não pode deixar de nos dar o alimento necessário para a vida e todos os bens convenientes, sejam materiais e espirituais. E nisso vem uma frase de São Bento que diz, talvez você já tenha ouvido, né? Ora e trabalha. Ora e trabalha, trabalha e ora, para que nós tenhamos o pão de cada dia. Inclusive, tenhamos pão para ajudar nossos irmãos e irmãs a terem esse pão também. E Santo Inácio tem uma frase muito bonita que ele diz assim, eu gosto muito dessa frase. Orai como se tudo dependesse de Deus, e depende. E trabalhai como se tudo dependesse de ti. Agora, o trabalho depende mesmo. Então, eu confio, eu tenho o dom da fortaleza, eu sou fiel, eu confio que Deus vai fazer, porque tudo é dele. E eu vou fazer tudo que eu puder, porque ele me deu a graça de participar, né? E a Eucaristia é o nosso pão de cada dia, como ensinou Santo Agostinho há 1500 anos atrás, né? A Eucaristia é nosso pão de cada dia. Pessoal, deixa eu fazer um outro comentário bem rapidinho, tá certo? Eu queria guardar isso para vocês. Bem rapidinho. Eu tinha uma dificuldade, assim, eu tenho várias dificuldades, né? Eu sou uma pessoa muito limitada. Então tem algumas coisas que eu vejo no Evangelho ou na história da salvação, e como é que é isso? Por exemplo, como eu falei, aquela frase de Nosso Senhor, né? O reino dos céus sofre violência e são os violentos que o arrebatam. É uma frase que era complicada de entender, até eu entender, né, como é que o amor funciona, que foi aquilo que a gente conversou antes, né? Como saber que realmente eu estou amando. Aí ficou claro. Tem uma coisa que já passou muitas vezes pela minha cabeça, vê se passou pela de vocês também, que é assim, ó. Tem gente doente, não tem? Tem gente nesse momento sentindo dor. Tem gente nesse momento precisando de remédio. Tem gente nesse momento com aluguel atrasado. Tem gente nesse momento passando fome. Tem gente nesse momento no meio da rua. Tem gente nesse momento ansioso, perturbado, melancólico, depressivo, não tem? Tem. Aí você pensa assim, vamos supor, né? Você pensa assim, eu pensei várias vezes, mas Deus tudo pode, por que Deus não muda isso? Já passou isso na cabeça de vocês? Tá tendo guerra, luta, morte em algum lugar, por que Deus não muda isso? Aí eu li um livro
alguns anos atrás, que eu recomendo a todo mundo ler. O nome do livro se chama A História do Mundo dos Anjos. A História do Mundo dos Anjos. Ele conta como foi a Guerra dos Anjos antes do nosso tempo, né? Quando aquela frase que tem no Apocalipse, né? Que o dragão, com a sua cauda, arrancou um terço das estrelas do céu. E aí, o glorioso Miguel e seus anjos combateram o dragão, né? Quando eu me lembro disso, eu me emociono. Perdoe, né? Eu me emociono. Nesse livro tem um trecho quando Satanás está se preparando para um último ataque sobre os anjos fiéis, quando ele já tinha organizado todo o seu exército de anjos caídos. São Gabriel, aquele mesmo que anunciou a Nossa Senhora, no livro, né, contando a história. São Gabriel vai até Satanás e faz uma proclamação por Deus. E diz assim, olha que coisa linda, eu nunca esqueci. Diz assim, não pense, Gabriel dizendo para Satanás, para Lúcifer, né? Não pense que o fato de eu permitir essas coisas abomináveis que você está fazendo quer dizer que seja um sinal de fraqueza ou que você vai ter êxito. Aí Deus diz assim através de São Gabriel, eu não luto com ninguém, porque ninguém pode lutar comigo. Quando eu li esse texto no livro, assim, parecia que caíam as escamas dos meus olhos, porque foi o seguinte, tem gente hoje que não tem o que comer, e talvez perto de nós. Deus não vai diretamente e mexe nessa injustiça. Por quê? Porque seria injusto, olha só, seria injusto. Porque Deus, sendo infinitamente grande, se ele se pôr a combater o que quer que seja, não é justo, porque nada pode combater de volta a Deus. E agora? Deus nos chama, como ele chamou São Gabriel, chamou São Miguel. Deus não combateu Lúcifer diretamente. São Miguel, o glorioso São Miguel, foi à frente no combate com os outros anjos de Deus. Então, o que é que isso quer dizer para nós? Que está havendo nesse mundo coisas abomináveis. E Deus está nos amando e nos chamando e dizendo, é injusto que eu, sendo Deus, combata, mas não é injusto que você, com a minha graça, participe do combate. Então, se tem gente passando fome, e você, aí eu vou dizer de novo, se tem gente passando fome, se você uma vez por semana, uma vez por mês, pega um pacote de comida e dá um jeito de chegar a alguém que passa fome, você está sendo um combatente de Deus nessa guerra. Se tem gente passando frio e você tem um lençol que não usa há 10 anos, pega esse lençol e dá um jeito de chegar a quem passa frio, você está sendo combatente de Deus. Entendeu? E olha que graça, né? Porque assim, Deus não precisa de mim. Eu fico às vezes assim, para que Deus me quer? É um amor gratuito. Eu não tenho nada para dar de volta para Deus. Eu não posso, primeiro, porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Segundo, o que eu recebo, eu ainda estrago, né? Por causa dos meus pecados. Como é que eu vou dar alguma coisa de volta para Deus? E ainda assim, Deus me quer. E me quer fazendo com que eu seja um instrumento do amor dele na vida de alguém, dando um bom dia, um Deus te abençoe, um pacote de bolacha, um pacote de macarrão, um pacote de arroz, R$2,50. Que coisa incrível. Que coisa incrível. É isso. Oi? Alex, é realmente incrível. Sabe, você disse que conseguiu compreender quando leu esse livro. Certamente eu vou lê-lo. Mas com a tua explicação, com as tuas palavras, eu consegui entender. Muito obrigada, Alex.
Obrigado ao padre Fortea, que foi o autor do livro. Né? Ele sim. É um grande padre. Vale a pena ler esse livro dele, viu? Não perca. E o livro é maravilhoso de se ler, porque ele narra como se fosse uma história. Na verdade, é um anjo contando a história do mundo dos anjos. Vale a pena. Muito obrigada. Quinto pedido. Perdoai as nossas ofensas. Aí nós vamos resolver um problema seríssimo. Que é o seguinte. Infelizmente, de vez em quando, a gente reza o Pai Nosso errado. Assim, vocês não, né? Mas eu escuto pessoas rezarem errado. Tem gente que diz assim, perdoai as nossas ofensas. Não é assim. Pode até pegar o catecismo para ver no catecismo da Igreja Católica. Eu fui conferir para trazer para vocês. Sim, conferir de novo. A frase é, perdoai nós as nossas ofensas. Então, eu vou traduzir, eu vou colocar no singular. Perdoai, meu pai, perdoai-me as minhas ofensas. Eu não estou pedindo a Deus, e Deus não vai perdoar a ofensa. Deus não veio para perdoar a ofensa. Deus veio perdoar aquele que causou a ofensa, que fui eu. Deus não está perdoando o pecado. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo está criando uma confusão terrível com relação a isso. Deus não está perdoando o pecado. Está perdoando o pecador que se arrependeu. Então é assim, perdoai-me. Aí deixa eu contar uma história de uma amiga, que ela tinha uma situação difícil, familiar, digamos assim. Ela tinha muita mágoa com os irmãos e tal, etc. Né? E uma vez a gente conversando, ela me falando, e assim, a tristeza dela, não só por causa dos ela falando de problemas diversos que ela tinha. Aí eu peguei e disse para ela o seguinte, tu só vai melhorar quando tu perdoar teus irmãos. Mas, Alex, como é que eles fizeram isso? Fizeram aquilo outro, não sei o que mais lá. Como é que você quer que eu perdoe o que eles fizeram? Eu disse, não estou dizendo para você perdoar o que eles fizeram. Estou dizendo para você perdoar os seus irmãos. O que eles fizeram é outra história. O que eles fizeram realmente não tem perdão. Mas nós não estamos falando do que eles fizeram. Nós estamos falando deles. Você tem que perdoar seus irmãos para que você comece a ficar feliz, se liberte dessas coisas que você está, desses sentimentos, desses problemas que você está vivendo. Está entendendo, pessoal? Eu perdoo a quem me ofendeu. Você não está obrigado a perdoar a ofensa. Você está convidada a perdoar o ofensor. Alex, mas isso é muito difícil. Se a pessoa falou de mim, deu na minha cara, me derrubou no trabalho, me traiu, me roubou, não sei o quê. Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso usando a graça de Deus da seguinte forma. Eu vou lhe dar o remédio, certo? Vou dar a receita. Todo dia, na hora que você lembrar, pode ser mais de uma vez por dia, não tem contraindicação. Todo dia você vai rezar uma Ave Maria por essa pessoa que você tem dificuldade de perdoar. Todo dia você vai rezar uma Ave Maria por essa pessoa que você tem dificuldade de perdoar. E se conseguir, ainda vai lembrar outra coisa, que é o seguinte. Jesus, que te ama, morreu na cruz por ti. E morreu na cruz por essa pessoa que você tem dificuldade de perdoar também. E Jesus vai ficar muito feliz se essa pessoa for para ele. Né? Se essa pessoa mudar de vida. E com a sua oração pode ajudar essa pessoa a mudar de vida. Essa sua oração da Ave Maria todo dia vai salvar essa pessoa e curar o seu coração. Então, não esqueça. Perdoai nós as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tá certo? Para isso, precisamos da graça de Deus, do Espírito Santo. O dom do entendimento e da inteligência. Por quê? Porque assim, ó, o dom do entendimento, ele nos faz conhecer profundamente o nosso pecado, a nossa miséria e a grandeza de Deus. Lembra? Quem és tu e quem sou eu? Lembra no começo, a nossa oração? Quem és tu e quem sou eu? A oração de São Francisco. Quem és tu e quem sou eu? Quanto mais eu conheço a grandeza de Deus, mais Deus revela a minha pequenez. E quanto mais Deus me revela a minha pequenez,
É impressionante. Mais você começa a ter paciência com os outros. Eu conheço uma pessoa que diz assim, mas fulano, rapaz, Alex não, né? Rapaz, fulano, olha só o que aquela pessoa fez. Gritou desse jeito, falou desse jeito, fez isso e aquilo. Aí o fulano pensa assim, pior sou eu, Deus sabe. Então, mais você vai ter paciência com os outros, né? E mais você vai ter facilidade de perdoar os outros. Amém? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é algo assim tão profundo. E na humanidade, na minha humanidade, não falando da humanidade como planeta, não. Na minha humanidade, na sua humanidade, é tão difícil que o catecismo diz assim, ó, essa petição é surpreendente. Né? Quem quiser olhar, está lá no número 2838 do catecismo. Essa petição do nosso Senhor, perdoar-nos as nossas ofensas, é fácil, porque todo mundo quer ser perdoado. Agora, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aí ficou difícil. Tá entendendo? A humanidade ficou difícil. Aí o catecismo diz logo, essa petição é surpreendente. Reconhecemos os pecadores na sua presença como publicano. Aí vem uma solução, né? Uma ajuda. Lembra daquela parábola do publicano? Chegou lá na casa de Deus, não tinha nem coragem de levantar os olhos para o céu e batia no peito e dizia, tende piedade de mim, meu Deus, porque eu sou pecador. Essa também é uma oração que, se você lembrar e fizer durante o dia, é uma maravilha. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Não está no nosso poder deixar de sentir e esquecer a ofensa. Lembra que eu disse? Você não está aqui para perdoar a ofensa. Você está aqui para perdoar o ofensor. Mas o coração que se entrega ao Espírito Santo muda a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Catecismo da Igreja Católica também. Né? Catecismo da Igreja Católica também. Ou seja, todo dia, se possível, se lembrar mais de uma vez por dia, reze a Ave Maria por aquela pessoa que está nesse momento no seu coração, né, agitado, atribulado, porque está magoado com ela. Dificuldade de perdoar. Né? E o perdão é algo lindo que até o anjo ensinou aos pastorzinhos. Não sei se vocês sabem, mas essa oração foi ensinada pelo anjo da guarda de Portugal aos 3 pastorzinhos de Fátima, né? Que é aquela, meu Deus, adoro, né? Eu adoro, espero e amo, peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não espero, não vos amo, né? Aliás, perdão, eu até falei errado. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Inclusive, eu conheço uma pessoa que reza assim, viu? Ele reza desse jeito. Ó. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E peço perdão por mim, porque eu não creio quanto tu mereces ser criado. Eu não espero o quanto tu mereces ser esperado. Eu não vos adoro o quanto vós mereceis ser adorado e não vos amo o quanto vós mereceis ser amado. Essa pessoa começou a contemplar a Deus e realmente se vê. Né? E de repente pode ser importante para todos nós também isso. E aí a gente vai para esse pedido, ó, não nos deixeis cair em tentação, porque tentação é o que não falta. Não nos deixeis cair em tentação, é igual a precisão, em todo canto tem. E aí a gente precisa do dom da sabedoria, porque o dom da sabedoria nos dá a conhecer a intimidade de Deus e a sua vontade, e perceber a grandeza do plano de Deus. E vai nos protegendo das tentações, né? A verdadeira sabedoria é amar-te sobre todas as coisas, e assim fugir das tentações. Perdão pelo receber aqui. E assim fugir das tentações. Essa é a grande e a verdadeira sabedoria. É amar a Deus sobre todas as coisas. Os nossos pecados são frutos do consentimento na tentação, Catecismo da Igreja Católica, porque tem o seguinte, Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Né? Então, assim, a princípio, nós temos força para resistir. Alex, mas tu disse que peca é muito. Eu digo, Maria, a Bíblia diz que o justo pega 7 vezes por dia. Eu que não sou justo, então pego 70 vezes 7. Mas toda vida que eu caio porque eu fui fraco. E não porque Deus permitiu que a tentação fosse maior.
Aí eu tenho que fazer igual publicano. Meu Deus, tenha piedade de mim porque eu sou pecador. Me ajuda, porque eu não consigo sozinho. Aí São Paulo diz assim, ó, não vos surpreendeu nenhuma tentação que tivesse ultrapassado a medida humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado acima de vossas forças. Ora, um tal combate, uma tal vitória, só são possíveis pela oração. Aí também tem outra explicação, porque é que eu caio tanto. Eu caio muito porque eu rezo pouco. Se eu rezasse mais, eu escapava. Foi pela oração que Jesus venceu o tentador, desde o princípio, lá no deserto, e no último combate na sua agonia, no Horto das Oliveiras, né? E aí vale a pena pedir ajuda. Nós temos que pedir ajuda, porque é o seguinte, ó, o tentador é uma criatura com a natureza diferente da nossa. Nós temos uma natureza humana. O tentador, ele tem uma natureza angélica, né? Ele é um anjo caído, mas a natureza dele é angélica. É complicado você querer brigar com quem tem uma natureza superior à minha. É peia direto, entendeu? É a mesma coisa de um menino pequenininho querer brigar com um homem bem grandão. É peia. Não tem como lutar uma vez. Aí nós temos que pedir ajuda. E aí nós vamos pedir ajuda a quem? Aos nossos anjos. Vamos pedir ajuda ao nosso anjo da guarda e a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defender-eles no combate. Que combate? O combate contra a tentação. É esse que é o combate. Entendeu? De São Paulo, né? Não é contra a carne e o sangue que lutamos, mas contra os espíritos espalhados nos ares. É isso mesmo. Né? Se a luta fosse no mano a mano, se a luta fosse no mano a mano, a história era outra. Né? A luta carne contra carne, a história era outra, mas não é não. Né? O tentador, ele está numa outra natureza. E a natureza dele tem muitas vantagens sobre a nossa. Então, nós precisamos dos auxílios dos nossos anjos da guarda e de São Miguel, para que Deus não nos deixe cair em tentação. Vamos usar os auxílios que Deus nos dá. E o último pedido, né? Mas livrai-nos do mal. E aí, precisamos também do dom do Espírito Santo, o dom da ciência. Nos dá consciência que cada criatura é reflexo da sabedoria do Criador e dá a reconhecer o sentido do sofrimento. O sentido das humilhações que libertam e purificam. Né? Então, vamos lá. Nós queremos sofrer? Não. Não queremos. Isso é normal, viu? Né? Não é normal é querer sofrer. Querer sofrer que não é normal. Nós queremos ser humilhados? Não, nós não queremos. Até porque isso é um sofrimento psicológico. Então é normal que a gente não queira. Tá certo, isso é sadio. Né? Mas o sofrimento vem. Né? É assim, o sofrimento, ele não precisa que a gente chame, ele vem sozinho. Tem gente que chama. Mas assim, naturalmente o sofrimento não precisa chamar, ele vem sozinho. Nós precisamos da graça de Deus para ele nos livrar do mal. Agora deixa eu dizer uma coisa. Qual é o mal? Será que o mal é, por exemplo, eu ficar doente durante um tempo, sentir dor de cabeça, dor no corpo? Isso é um mal? É. Agora, se isso quando acontece, eu consigo aproveitar para rezar mais, para me colocar diante de Deus, para pedir por aqueles que estão sofrendo esse mal, Deus tirou um bem maior. Porque eu concordei. E diz Santo Agostinho, Deus não permitiria o mal se dele não pudesse tirar um bem maior. Alex, que mal horrível essa pandemia. É ou não é? Que mal horrível essa pandemia. Pois eu vou lhe contar um segredo de Santo Agostinho. Deus não permitiria essa pandemia se, mesmo nela, ele não pudesse salvar ainda mais almas. Se ele não pudesse trazer bens maiores, ele não permitiria. Ele só permite porque daí ele tira coisas boas maiores. Mas eu preciso concordar com Deus. Eu preciso estar com a vontade de Deus. Por exemplo, Nossa Senhora em Fátima disse assim, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, deve ter ouvido. Nossa Senhora disse assim, no fim, o meu imaculado coração triunfará. Não tem dúvida, pessoal. Não há dúvida que no fim o imaculado coração de Maria triunfará. Não há dúvida que no fim Deus triunfará.
A dúvida é se eu vou estar com eles. Tá entendendo? A dúvida é se o coração de Maria triunfou. Cadê o Alex? Vixe, o Alex foi queimadinho pro inferno. Por quê? Porque não quis viver junto com Deus. Porque não se abriu ao amor de Deus. Porque não se libertou da falta de perdão. Porque não amou de volta. Recebeu amor, mas não passou, não distribuiu, não retribuiu o amor. Foi queimadinho para o inferno. Ou o Imaculado Coração de Maria triunfou. Menino, olha aí, né, que o Alex escapou. Deus é grande mesmo, viu? Aí, com uma criatura dessa, ruim do jeito que é, pecado que só não sei o quê, se arrependeu, perdoou, rezou, lutou para amar de volta, escapou. Tá aí. Rezou o texto, né? Uma grande forma de escapar aí pro céu é rezando o texto. Rezou o texto, olha, rezou o texto, escapou, tá vendo? Como Deus é grande, né? Então, assim, a dúvida é se eu vou escapar ou não. Mas que Nossa Senhora e Deus vão triunfar, quanto a isso, não tem dúvida. Tá certo? Então, nós precisamos que Deus nos ajude. E aí, tem uma coisa importante, é o seguinte, nós temos 3 inimigos. Tá certo? É claro que o primeiro que todo mundo lembra, até porque, né, a igreja deixa claro isso também, que não peço, que Jesus citou na oração sacerdotal, na última ceia, tá? Tá no Evangelho de São João. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. O maligno não é uma pessoa, né? É a pessoa do anjo caído. Ele existe? Existe. Ele quer levar a gente para o inferno? Quer. Ele trabalha, o bicho é trabalhador. Ele trabalha todo dia, todo o tempo, para derrubar o Alex? Trabalha. Não tem nada dúvida, não. Então, esse é o primeiro inimigo. Tem um outro inimigo, o segundo, é o mundo. A organização do mundo, como o mundo se pauta por causa da influência do maligno, inclusive, né? As ideologias que o mundo tem, as frasezinhas, que eu posso dizer, as frasezinhas venenosas que o mundo solta, e de vez em quando, é como essa, não, porque a igreja é santa e pecadora. Isso é uma frase venenosa. Né? Então, essas frases, não, menino, tu é o quê? Perdoa não. Já pensou? Você não merecia passar por uma humilhação dessa. Você tem que rezar, não sei se já ouviram, você tem que rezar para aquela outra pessoa se dar mal, você tem que rezar para aquela outra pessoa perder, você tem que rezar para aquela morra, não sei se já ouviu dizer, vai rezar para que aquela criatura morra. Ave Maria. Ela está indo muito no caminho do céu, está indo para o lado errado. O mundo está botando na tua cabeça as coisas erradas, usando o que vem de Deus de forma errada. Ele não tentou fazer isso com Jesus no deserto? Ah, se você é o filho de Deus, manda transformar a pedra em pão, né? Porque, aí cita a escritura. Ah, se você é o filho de Deus, pula daqui. Porque está escrito lá na escritura. O inimigo, ele usa a própria escritura contra nós. Cuidado, né? Ele usa o mundo criado contra nós. Então, o inimigo e o mundo. Mas tem o terceiro inimigo da alma, que é o pior de todos. Qual é o pior inimigo? Deixa eu contar um segredo para vocês. Qual é o pior inimigo da alma do Alex? É o Alex. O pior inimigo meu sou eu. Porque se eu fazer a minha oração, eu me colocar diante de Deus, eu buscar as coisas de Deus, eu brigar contra mim mesmo, lembra da história da violência? Eu fazer violência contra mim mesmo, para eu amar, né? Depende de mim. Não depende de Satanás e muito menos do mundo. Depende de mim, né? Aquela frase, aquela música que o pessoal cantava, antiga, não sei se é, depende de nós, né? Não tinha uma música assim? Pois é o seguinte, para que eu escape, digamos assim, né? Para que eu me converta, depende agora só de mim. Porque Deus já fez tudo e já pôs tudo que precisa. Deus me deu a igreja, Deus me deu a graça de ser batizado, Deus me dá a Ele mesmo na Eucaristia, Deus me dá a oportunidade de amar de volta nos irmãos, Deus me dá a graça de ter irmão que me ofende para eu ter que perdoar. Deus preparou tudo. Agora falta quem? Falta eu. Né? Só falta eu. Então, eu sou o pior inimigo da minha alma. E eu tenho que tomar muito cuidado comigo.
Entendeu? Amém? Nessa última petição, a igreja leva à presença do Pai toda a desolação do mundo. Isso é muito bonito também. Porque quando a gente reza, livrai-nos do mal, olha só, não é livrai-me do mal. Meu Deus, me livra do mal, me livra do mal. Os outros estão se acabando, mas me livra do mal, me livra do mal. Não, não é assim não. É livrai-nos do mal. Então, a igreja, tá vendo como a igreja é o reino de Deus na terra? A igreja, e aí nós, né? Nós já falamos disso, né? Nós somos membros da igreja. A igreja, ou seja, nós, junto com o magistério, com o Papa Francisco, com o nosso bispo, com os nossos sacerdotes, nosso diácono, né? Nós, enquanto igreja, levamos à presença do Pai toda a desolação do mundo, colocando sob a misericórdia do Pai, né? Com a libertação dos males que pesam sobre a humanidade. Então, nós pedimos isso no Pai Nosso. É muito lindo, né? E aí, a gente pede a ajuda do nosso anjo, que eu coloquei aqui para lembrar, e também, vocês lembram, né? Quando a gente está na hora da misericórdia, né? Que a gente diz que pede a misericórdia de Deus, né, sobre nós e sobre o mundo inteiro, não é assim? Então, nós temos essa realidade de fazermos parte do reino de Deus nessa terra. E aí, o último pedido do Pai Nosso é esse, né? Livrai-nos do mal. Oi, Alex, por favor, quem é o primeiro inimigo da alma? O primeiro... Repita, por favor. Tá certo. O primeiro é o Satanás e seus demônios, né? Satanás. Lúcifer. E é o primeiro. E é o mais trabalhador, porque ele não dorme, viu? Satanás tem muitos pecados, ele só não tem a preguiça. Impressionante. Isso, obrigada. Esse é o primeiro. Nada. O segundo é o mundo, até por influência dele. E o terceiro e mais perigoso sou eu. Eu sou o meu inimigo mais perigoso. Tenho que tomar muito cuidado comigo mesmo. Entendi esses outros. Amém? Amém. Obrigada. Nada. E aí, que graça maravilhosa a igreja nos deu. O ano de São José. Quando eu vi essa notícia, eu parei, fiquei olhando, porque tem negócio de fake news, né? Eu fiquei olhando essa notícia e disse, rapaz, isso é verdade. Mas como eu vi num site católico, eu digo, meu Deus. Eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei foi assim, meu Deus, como tu és bom. Tu inspirou o Papa Francisco para depois de quase um ano de sofrimento dessa pandemia, tu nos dá o ano de São José. Eu quase não acreditei. Eu vou mentir para vocês, não. Eu quase não acreditei. É maravilhoso demais. Assim, porque São José, eu acho que a gente passava um retiro de 10 dias só para mergulhar em São José. Né? Porque São José é demais. Pessoal, imagine o seguinte, pense bem. Imagine que você fosse viajar e fosse deixar um filhinho pequeno com alguém. Me diga uma coisa, você ia deixar com qualquer um? Filhinho pequeno? Você vai precisar viajar, vai passar um dia fora, ia deixar um filhinho pequeno. Você ia deixar com qualquer um? Deixar nada. Você tinha que deixar com uma pessoa que você tivesse muita confiança. Uma pessoa que você sabe que te ama. E que você ama também. Você ia deixar o seu filhinho pequenininho com essa pessoa de qualquer jeito? Claro que não. Você ia levar lata de leite, você ia levar as roupinhas, você ia levar o script todinho, né? Ó, tal hora, de manhã, raspa a maçã, não sei o quê, né? Assim que a mãe faz, né? Acho engraçado da mãe. De manhã, raspa a maçãzinha. 9 horas, amassa a bananinha. Não sei que hora. Não é assim, né, mãe? É ou não é, mãe? Diga aí, você que é mãe. Aí faz o script todinho. Aí dá todas as coisas para aquela pessoa cuidar do meninozinho. Pessoal, o Pai Eterno escolheu São José para cuidar do menininho que é Deus com ele na eternidade encarnado. Aí tu imagina o tamanho das graças que Deus derramou sobre São José, o tamanho dos preparativos que Deus fez, a quantidade de instrumentos espirituais que Deus colocou à disposição de São José, porque ele ia cuidar do próprio Filho encarnado e da Mãe Santíssima. E aí, que maravilha, porque nós somos parte do corpo místico de Cristo. Então, a graça que se derramou para São José
cuidar de Cristo quer dizer que é a mesma graça que se derramou sobre São José. E todos os instrumentos que ele recebeu para cuidar de você, para cuidar de mim, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Essa, assim, é uma graça tão grande nós sermos filhos adotivos do Pai Eterno por Jesus. E em Jesus, sermos parte do corpo místico dele. E aí, Deus nos dá o glorioso São José para cuidar de nós. Pessoal, São José, a gente pode até dizer assim, São José é o pai adotivo de Jesus, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, Jesus, como é Deus, adotou São José. Olha que coisa linda, né? José adotou o menino Jesus, que sendo Deus, antes adotou José como pai. E, consequentemente, te escolheu para ficar nessa casa, nessa família de amor, na terra e no céu. Né? São José é um homem que foi escolhido, né, pelo Pai Eterno para ficar com o Filho encarnado, o Filho Eterno encarnado, para ser o esposo da Virgem Santíssima, para ser o protetor e provedor da Sagrada Família. Né? E aí é bacana, né, quando o Papa Pio IX proclamou São José padroeiro da Igreja, ele lembrou a figura de José do Egito como referência do São José no Novo Testamento e na nossa vida, né? Por quê? Porque vamos lembrar, o povo de Israel, o povo de Deus, né? O povo de Deus passava fome. Chegou uma grande seca, né? Aquela história dos 7 anos de fartura, 7 anos de seca. E isso chegou ao povo de Deus. E o povo de Deus ia acabar. Olha só. Olha o que eu vou dizer. O povo de Deus ia se acabar. Deus inspira Jacó, que era o Papa, né, que era o pai do povo de Deus, que fossem ao Egito. E eles foram. Eles chegaram diante do faraó, que é o administrador, o dono de tudo lá. E o que foi que o faraó disse? Ide a José. Hoje, na nossa vida, o Papa proclamou, inspirado por Deus, São José, como patrono da igreja, que somos nós, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, e nós somos parte do seu corpo. E aí, o que é que Deus vem nos avisar? O que é que Deus vem, especialmente nesse ano, nos dizer? Ide a José. Está com problema em casa? Ide a José. Está com dificuldade nas contas, na gestão financeira, nas questões materiais? Ide a José. Está com dificuldade na oração? Ide a José. Está se sentindo só, abandonada, isolada, perdida, doída? Ide a José. Ide a José. Esse é o ano em que, indo a José, como no Egito, vai ser abertos celeiros. E aí não vai sair grão de trigo desse celeiro, não, é muito melhor. Vão sair grãos de ouro da graça de Deus. São José vai abrir a porta do celeiro e ele é o dispensador, ele é o provedor. Ele vai derramar toneladas e toneladas dos grãos da graça de Deus sobre você, sobre sua família, seu pai, sua mãe, seu esposo, seu tio, sua tia. E mais, sejam eles vivos ou falecidos. Ide a José e apresente a São José tudo, se for o caso, e eu recomendo, inclusive, a realidade daqueles que amamos e que faleceram. Através de São José, é como se Deus nos repetisse: não temas receber Maria. Não tem como ir a José sem que ao mesmo tempo ele nos traga Nossa Senhora. E não tem como ficar com Nossa Senhora sem que ao lado dela esteja São José. Em outras palavras, não tenha medo de seguir a vontade de Deus. Para isso, nós precisamos ir a José. Né?
como os pastorzinhos lá da noite de Natal. E os anjos cantaram, vão lá no presépio, ou vocês vão ver o presépio, vão lá na gruta e tal. Aí lá vai os pastorzinhos. Quem foi que vocês acham que eles viram primeiro? Eles viram primeiro São José, porque era ele que estava lá cuidando das coisas. Ele era o defensor. Chegou os pastorzinhos. Nós ouvimos os anjos e tal, não sei o quê. O que São José faz? Leva a Maria e Jesus. Né? E no silêncio, porque nós não temos uma palavra de São José na Bíblia, no silêncio, ele, guiado e obedecendo o anjo, faz o impossível. Né? No sonho, e aí tem uma coisa importante, incrível de São José. No sonho, o anjo autorizou São José a ser chefe, seu protetor e provedor do Filho Eterno e da Mãe do Céu. Aonde, Alex? É assim, ó. Em Mateus, capítulo 1, versículo 21, no comecinho, diz assim: São José dormiu, aí o anjo vai lá com ele, né? Não temas receber Maria e tal. Ela dará à luz um filho. Certo? Agora, olha isso que o anjo disse, que às vezes a gente não percebe. Olha o que o anjo disse. A quem tu porás o nome de Jesus. Pessoal, sabe o que significa? Quando o anjo disse essa frase, é quase como se fosse assim, São José, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é importante. Né? Aquela história, às vezes, dos trechos que confunde, né? José, sabendo que Maria estava grávida, pensou em deixá-la em segredo e tal, né? E aí o pessoal fica, José pensou em deixar Maria, José pensou em deixar Maria. Pessoal, São José é tão grandioso na sua humildade que, olha só, ele reconheceu uma manifestação de Deus tremenda. Ele sabia que Maria não o tinha traído e nem tinha pecado. Ele não tinha dúvida. Ele não tinha dúvida. Mas ele, de certa forma, não tinha... Sim, o anjo não apareceu para ele, apareceu para Maria. A conversa foi com Maria. A explicação foi com Nossa Senhora. E aí São José... Eu fico imaginando São José assim, pensando, quem sou eu para participar de tão grande mistério de Deus? Eu que sou tão pequeno. E foi encontrar uma forma de, sendo ele se achando, se vendo pequeno, deixar que a vontade de Deus se manifestasse sem que ele atrapalhasse, porque, de certa forma, parecia que ele não tinha sido convidado para participar desse mistério. Olha a grandeza da humildade de São José. Aí o que é que Deus faz? Vai lá o anjo. Ele diz, José, não temas receber Maria. E diz mais, tu porás o nome de Jesus. Quando o anjo diz, tu porás o nome de Jesus, é uma outra forma dele dizer assim, e tu será o pai adotivo desse menino. Porque quem punha o nome da criança é o pai. Era o pai, entendeu? Lembra quando São João nasceu, que Zacarias estava mudo, aí foram chegar para Santa Isabel e disse assim, mas o nome do menino? O nome do menino é João. João? É por que é João? Não tem ninguém na família de vocês chamar João? Não, peraí, vamos falar com o pai. Ou seja, deixa a mãe aí de lado, né? Coisa da época, né, infelizmente. Aí foram falar com o pai. Deram a tabuinha, o que foi que Zacarias escreveu? O nome do menino é João. Porque quem manda, assim, né? Quem tem autoridade para estabelecer o nome da criança é o pai. A gente vê isso no episódio de São João. Quando o anjo chega e diz para São José, e tu porás o nome de Jesus, quer dizer que São José assumiu a paternidade com tudo que ela traz. Com a proteção, com o cuidado, com o amor, com o zelo, com o provimento. São José, nessa frasezinha do anjo, foi instituído protetor e provedor da Sagrada Família. Tu porás o nome de Jesus. Entenderam? Então, nesse momento, São José entendeu, foi o momento do convite, né? Nossa Senhora teve o momento do convite. Quando São Gabriel apareceu para ela, Nossa Senhora podia ter dito, não vamos meter nessa não. Aí foi que ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, eu aceito o convite do Senhor. São José
recebeu o convite nessa frase: tu porás o nome de Jesus. E ele disse: eu aceito e vou participar desse mistério. E aí, pessoal, tem uma coisa muito importante para a gente encerrar, quase encerrar já, que são o seguinte: as indulgências no ano de São José. A igreja é tão maravilhosa que ela, eu particularmente não me lembro de ter visto isso antes. Ela é tão maravilhosa que ela criou muitas situações para nós nos salvarmos e ajudar a salvar os nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que nós mais amamos, através das indulgências no ano de São José. O decreto da igreja permite que até 8 de dezembro de 2021 você receba não só uma, mas quantas indulgências você quiser, através, digamos assim, da figura da presença nesse ano de São José. Tá certo? Tem uma frase que eu achei linda, que é assim, tá lá no decreto. São José, verdadeiro homem de fé, nos exorta a reencontrar a relação filial com o Pai. O Pai eterno, né? Renovar nossa fidelidade à oração, pôr-nos a escutar e responder com profunda consciência à vontade de Deus. Agora, vamos lá. Vamos entender um pouquinho, bem curtinho aqui, a questão da indulgência, e ver o que a gente pode fazer, né? A absolvição, quando eu estou no confessionário, ou quando eu estou me confessando, a absolvição sacramental livra a pessoa do inferno. Agora, a indulgência livra a pessoa do purgatório. Uma indulgência plenária, o próprio nome diz, ela redime totalmente a pena que a pessoa teria que cumprir no purgatório. E aí existe a indulgência parcial, que redime só um tempo, né? A plenária redime todo o tempo. A indulgência plenária é totalmente eficaz e definitiva para as pessoas mortas, isso é importantíssimo. Então, assim, eu, por exemplo, meu pai é falecido, meus avós são falecidos, né? Então, eu posso buscar indulgência plenária para o meu pai. Se o meu pai estiver no purgatório, ele vai ser livre. Olha que coisa maravilhosa eu posso fazer pelo meu pai. Posso fazer pelos meus avós, por um conhecido que faleceu, por um padre que eu gostava que faleceu, por um amigo que faleceu. Quantas pessoas nós conhecemos, né, e faleceram nesse último ano? Cada uma delas nós agora podemos ajudar maravilhosamente, oferecendo as indulgências plenárias, né? Por exemplo, se eu tenho um parente que faleceu e cumpre uma obra indulgenciada, essa pessoa, então, estaria liberta de todo o tempo do seu purgatório. Alex, de onde é que tu inventou isso? Não, eu não inventei nada, porque eu não sei de nada, porque eu não sou ninguém. Mas isso aqui foi o padre Paulo Ricardo, talvez algum de vocês conheça, que explicou numa entrevista para Canção Nova, né? Que aí, com certeza vocês conhecem. Então, só para a gente entender o que é indulgência, e que não vamos pedir só para nós, não. É maravilhoso o que a igreja fez. Pessoal, imagina que eu tenho 10 amigos que faleceram nesse último ano. Eu posso, a cada dia, agora, no ano de São José, pegar um dia para cada um deles e, com a misericórdia de Deus, conseguir ajudá-los a sair do purgatório. Assim, não dá nem para ter noção de como é grande isso. E como é que a gente consegue isso, Alex? Fazer isso? A igreja deu várias alternativas. Alternativa número 1, meditar sobre o Pai Nosso por pelo menos 30 minutos. Deve ter bem 1h30 que nós estamos meditando sobre o Pai Nosso, né? Então já dá para aproveitar. E vocês viram que, ixi, Alex, a gente reza o Pai Nosso em 1 minuto. Não, mas aí você aproveita isso que a gente conversou hoje. Esse material eu vou passar para a Albani e ela passa para vocês. Ou quem quiser me pede, eu encaminho direto, certo? Para vocês poderem. Ó, imagina o seguinte, pessoal. Se todo dia você tirar 30 minutos para meditar sobre o Pai Nosso, e obviamente vai orar, né? Ora e medita, né? Você vai poder todo dia auxiliar a alma de uma pessoa que você ama. Ou, de repente, até uma pessoa que você vê que precisa, né? Ixi, fulano morreu. Rapaz, será que... Nem é muito meu amigo, não, mas será que fulano está no céu? Pronto, eu vou tirar essa meia horazinha aqui hoje. Vou meditar e rezar o Pai Nosso e oferecer pela alma dele. Olha que coisa maravilhosa.
Outra opção, não precisa fazer tudo que está aqui não, é um ou outro. Participar de retiro espiritual pelo menos um dia, né? Isso aí tá um pouco mais difícil. Realizar obra de misericórdia corporal e espiritual, ou seja, vai realizar um jejum, vai realizar uma esmola, vai interceder pelos pecadores, vai interceder, fazer uma adoração, 1 hora de adoração, meia hora de adoração. Rezar o terço em família, aí que beleza. Ou entre os namorados, vai dar uma indulgência plenária que você pode oferecer para ou para você mesmo, né? Também gosto. Confiar o seu trabalho. Olha que coisa linda que vem por São José, que é trabalhador. Confiar o seu trabalho diário à proteção de São José. Todo dia você oferece e durante o dia vai oferecendo, toda vida que lembrar, o seu trabalho, a proteção e a guia, né? A guia, a iluminação, a orientação de São José. Já vai ajudar outras pessoas, se você quiser. Recitar a ladainha de São José a favor da igreja perseguida, especificamente, né? Não sei se vocês sabem, mas a igreja é perseguida em vários lugares do mundo. Nós temos irmãos que não podem ir a uma igreja, aliás, nem tem, né? E se descobrirem que eles estão celebrando a missa escondido em algum lugar, eles vão presos. Então a igreja é perseguida nesse mundo. Outra opção é recitar qualquer oração legitimamente aprovada, né? Ou um ato de piedade em honra, desculpa, aqui ficou, em honra a São José. Especialmente nas festas de 19 de março, aí tá bem pertinho, 1º de maio, ou nos dias 19 de qualquer mês, porque eu não sei se vocês sabem, o dia 19 de todo mês é dedicado a São José. Tem várias igrejas que fazem a missa votiva de São José no dia 19, né? E toda quarta-feira, que inclusive eu não sabia, eu aprendi, graças a Deus, graças a vocês, quando eu estava estudando, para a gente se encontrar. Toda quarta-feira é o dia da semana de São José, eu não sabia, né? Todo sábado é o dia de Nossa Senhora. Todo domingo, obviamente, é o dia de Nosso Senhor. O nome radia, né? Dominus. E toda quarta-feira, eu não sabia, aprendi agora, é o dia de São José. Olha que alegria, né? Além de você ter todo mês um dia para São José, você tem toda semana um dia para São José. É bom demais, né? Pessoal, o dom da indulgência plenária é particularmente estendido aos idosos. Isso aqui foi o que a igreja colocou. Aos doentes, aos agonizantes e a todos aqueles que, por motivos legítimos, não podem sair de casa. Eu não posso sair de casa porque eu sou uma pessoa do grupo de risco. Não tem problema. Especialmente é para você esse dom da indulgência plenária e para quem você quiser oferecer. Basta praticar um dos atos que estavam aqui, ó. Um desses atos aqui, e a igreja deu várias opções, em espírito, né, de querer evitar pecado, né, de se purificar, e com a intenção de cumprir o mais rápido possível as 3 condições habituais. É o seguinte, deixa eu explicar. Toda indulgência, além do ato em si, tem 3 exigências, tá certo? Quais são as 3 exigências? Estão aqui embaixo. Confissão sacramental. Vixe, Alex, mas não tem como me confessar. Não tem problema. Foi o que a igreja nos deu. Disse o seguinte: você vai praticar os atos para indulgência, oferecer, né, ou pedir para si, ou oferecer para outros, e na primeira oportunidade que você tiver, você se confessa. Comunhão eucarística. Eita, Alex, eu não estou podendo ir comungar. Mesma coisa. Na primeira oportunidade que você tiver, você comunga sacramentalmente. Por enquanto, você comunga espiritualmente. E faz uma oração curta mesmo, pelas intenções do Santo Padre. Como, Alex? Por exemplo, Senhor, eu te peço pelas intenções do Santo Padre. Pronto, fez a oração. Entendeu? Então, essas 3 exigências são necessárias. Então, você vai acumulando indulgência é uma igreja boa, né? Digamos que daqui a 2 meses você consegue se confessar. Pronto, resolveu para tudo que estava para trás, está tudo resolvido. Está tudo garantido. Tá joia? Vamos agora. Eu pediria que vocês me dessem a alegria de se consagrar comigo a São José, né? Então eu vou fazer a oração, você vai repetindo daí, né? Eu vou daqui, você vai daí, e nós juntos vamos nos consagrando a São José. Amém? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, a quem Deus escolheu para pai adotivo de Jesus, para esposo puríssimo da Virgem Maria e chefe da Sagrada Família, e que o Sumo Pontífice, o Papa,
declarou padroeiro e protetor da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus Cristo. Eu recorro a vós nesse momento e imploro, com a maior confiança, o vosso poderoso auxílio para toda a igreja militante, ou seja, para toda a igreja que está nessa terra. Protegei especialmente, com o vosso amor verdadeiramente paternal, o vigário de Cristo, que é o Papa, e todos os bispos, sacerdotes, diáconos, unidos à Santa Sé de Pedro. Defendei os que trabalham pela salvação das almas, entre as angústias e tribulações desta vida. E fazei que todos os povos da terra se sujeitem docilmente à Igreja, que é o meio de salvação necessário para todos. Dignai-vos também, meu querido São José, aceitar a consagração que vos faço de mim mesmo. Eu me ofereço todo a vós, para que sejais sempre o meu Pai, o meu protetor e o meu guia no caminho da salvação. Alcançai-me uma grande pureza de coração e um amor ardente à vida interior. Fazei que, seguindo o vosso exemplo, todas as minhas obras sejam dirigidas para a maior glória de Deus, em união com o coração divino de Jesus, com o coração imaculado de Maria e convosco. Amém. Agora, como não podia deixar de ser, vamos para encerrar, fazer a nossa consagração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Mãe Santíssima, queremos ser coisa e propriedade vossa, pois a coisa não pertence a si mesma, e sim a quem lhe possui. Os filhos crescem, decidem por si e se vão da casa da mãe. Nós queremos ficar sempre na vossa casa, no vosso imaculado coração, fazendo apenas o que desejares, pois vossos desejos brotam do mais perfeito amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Suplicamos que interceda por nós e nos ensine a fazer não nossas vontades, mas a santa vontade de vosso divino Filho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Alex, foi maravilhoso, meu filho. Parabéns, viu? Você sempre sem palavras. Ó, o nosso muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu amor, e ser amor, viu? Amor que você tem a nós e a nossa comunidade, né? A atenção sua é demais. Nosso muito obrigado. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe, Deus lhe proteja. A gente quer, eu acho que todas nós queremos, sempre que você marque, isso é uma riqueza espiritual para todas nós, isso é um crescimento para nós. E nós estamos com sede. Eu acho que todas nós estamos sentindo sede desse seu amor, dessa sua espiritualidade, dessa sua pregações. Eu quero que você sempre marque com a gente. Eu, até meu grupo, tem várias pessoas do meu grupo também, graças a Deus. Quero agradecer a presença de todos, né? Tilinha, você quer falar também? Vai, meu amor. Aí eu quero que você bote o material, pode botar no MESC, né, para ficar à disponibilidade de quem quiser. É muito bom, maravilhoso, viu? Meu muito obrigado. O nosso, muito obrigado a você. E aí a toda a sua família, que Deus os abençoe e os proteja, sempre. Obrigado. Alex, meu amigo. Oi, Tilinha, Estou com o coração saudade. cheio de gratidão, viu, meu amigo? Cheio de gratidão. Foram os momentos preciosos que Deus nos concedeu a graça de participar. Muito obrigado, meu amigo. Gratidão, muito obrigado pelo seu sim. Muito obrigado por tudo que a Albani disse, eu assino embaixo e digo para você, meu irmão, que Deus te abençoe, te unja
e te dê muitas bênçãos para que você possa passar para as outras pessoas todas essas graças que o Senhor concede na sua vida. Sua inteligência, sua memória, certo, meu amigo? Que Deus te proteja, viu? E te Obrigado. guarde. Você e toda a sua família. E eu quero, por favor, o material, tá, meu querido? Você vai Certo. passar, né? Eu passo. Para o MESC ou como é Eu que passo você vai pro MESC. fazer? Você vê. Tá bom. Passa para o MESC. Muito obrigado, viu, Alex? Uma boa noite, tá? Boa noite. Ei, Tilinha, todo mundo, a gente está, em breve a gente precisa de outra, viu, Alex? Vá vendo aí com a Ana, combinando, viu? Tá certo. Eu estava pensando, de você repente, puder. a gente fazer uma sobre aquele livro da história do mundo dos anjos, porque eu acho que ele é muito... Assim, nesse tempo que nós estamos vivendo de grande tribulação, eu acho que a história dos anjos e a intercessão deles, pelo menos a mim, me ajuda muito. Isso, meu amor, muito, muito bom essa sua ideia. Porque nós estamos precisando saber por que está acontecendo isso. Por que Deus não está agindo? Pronto, precisamos, viu? Na verdade, Deus Ótimo. está agindo, a gente que não está vendo. Exatamente. Sou eu, a minha burrice, a minha burrice. Não. Pois veja isso aí, Alex, por favor, e pode marcar, tá bom? Tá legal. Pois muito obrigada, 1000 vezes obrigada, amor. Deus abençoe vocês e obrigado pela oportunidade de me ajudar a me converter. Não, converter a nós, viu? Tenham todos Amém. uma boa noite, um feliz amanhecer. Como todos já estão sabendo, né, a igreja só vai voltar dia 19, né? Enquanto isso, vamos fazer a nossa igreja aqui, doméstica, cada vez mais igreja, viu? Rezarmos juntos e em família, né? Verdade. Vamos buscar a comunhão espiritual todo dia. O Senhor não nos abandona. Isso mesmo, Alex, isso mesmo. Tenham todos uma boa noite, um Boa feliz noite. amanhecer, na paz do Senhor Jesus, viu? Amém.